No vídeo de hoje, nós vamos analisar a redação do gênero Carta Aberta de uma das minhas alunas UFSC. O tema era o apagamento das autoras na história da literatura. Por que não lemos mulheres? E o comando pedia: produza uma carta aberta direcionada a Margarete Menezes, ministra da Cultura. Assine como leitora. Para quem não me conhece, eu sou a Karin, professora de português e redação, e nas minhas redes sociais compartilho dicas e orientações de redação e língua portuguesa. Vamos lá? Então, pensando que o gênero é carta, indiferente se é aberta do leitor, de solicitação, carta denúncia, enfim, os inúmeros tipos de carta pessoal, essas cartas vão ter o mesmo padrão, que é local e data e a saudação a quem você está dirigindo, né, o destinatário. Então, esses os elementos chaves, sempre vai ter que construir dessa forma. Então, já sabe que 2 linhas já são para isso, né? Então, o teu texto sempre deve começar ali a partir da linha 3. Ah, prof, mas eu posso colocar o local e data lá no final, junto com a assinatura? Pode também, mas lembrando que também é característica do gênero carta ter assinatura também. Não é em vão que o comando sempre pede assine como, e aí traz ali a qual você pode tanto escolher, dependendo a banca pode dar mais de uma opção para como assinar, ou apenas uma opção, né, a qual você deve escolher ali, deve acrescer ali dentro da tua redação a assinatura. Então aqui, até inclusive já ajustando, eu comentei com a aluna que precisa estar na mesma linha, né? Então, nada de botar assinado, vírgula aí embaixo. Em tudo, o assinado fica na mesma linha. Ah, prof, posso colocar local, data, assinado? Pode também, não tem nenhum prejuízo, tá? A ordem aqui não tem nenhum problema. Pode ser assinado, nananã, e local e data, ou pode ser assinado, local e data, enfim, pode ser de inúmeras formas, desde que esses elementos apareçam na tua redação, tá bem? Então, voltando aqui para o ponto, nós temos também a aplicação do título, né? Então, é pertinente manter o título. Prof, pode ser carta aberta ao Ministério da Cultura? Pode, mas eu sempre recomendo uma criatividade aqui a construção, né? As minhas alunas, os meus alunos sempre fazem de uma forma, com o título de uma forma mais criativa. Claro, tá tudo bem nessa altura do campeonato você se ater ao padrão, né? Carta aberta tal, carta denúncia para tal. Tá tudo certo se tu manter esse tipo de título, tá? Então, nós temos aqui o início. Venho por meio desta carta, excelente. Então, esse aqui também é um ponto que você pode manter para qualquer tipo de carta. Venho por meio desta carta. Não precisa dizer por meio desta carta aberta. Não, é só carta. Tá? E aí aqui nós temos, venho por meio desta carta demonstrar minha indignação acerca do apagamento que escritoras mulheres enfrentam ao longo da história, fato que reverbera em desafios encarados por mulheres atualmente. Eu, como uma ávida leitora, já apresentando aqui a máscara social do comando, então excelente. Para além de trazer a frase temática lá, não totalmente, né, mas já trazendo a frase temática de uma forma bem gradual, bem articulada, também precisa já aparecer na introdução da carta quem você é, qual é a tua máscara social. Também percebo frequentemente esse pouco incentivo a histórias, né? Como histórias está no plural, aqui a gente não vai ter a crase, já que teria que estar aí a concordância, né, do artigo também no plural. Então, a gente não fala sobre incentivo aos contos, né? A gente usaria a preposição e o artigo, certo? Então, se a gente não tem o Szinho aqui de plural, significa que a gente só tem a preposição aqui, tá? Então, a crase não rola nesse caso. Há histórias escritas por figuras femininas e clamo aqui
por mudanças. Esse aqui também não precisa, né? Então, clamo por mudanças, no sentido de estou pedindo. Um cuidado também é em relação a essa expressão, clamo, né? Isso é muito mais lá do manifesto do que da carta aberta. Até porque a carta aberta a gente tem que manter uma linguagem comunicativa totalmente plena, totalmente formal, totalmente organizadinha. Até porque normalmente o comando pede para a gente se dirigir a uma instituição formal, a um órgão, né? Então, nesse caso, como a gente está se dirigindo ali à ministra da Cultura, né? É muito pertinente que você mantenha uma comunicação totalmente polida, totalmente plena, organizadinha e formal, tá bem? E aí, então, nós temos... Em primeira análise, ressalto como a sociedade tenta constantemente, então, a aplicação de vírgulas aqui para isolar o advérbio terminado em mente, então a gente mantém para dar essa ênfase, né, a vírgula antes e depois. Constantemente esquece... recapitulando, ressalto como a sociedade tenta constantemente esquecer mulheres produtoras de literatura, que contribuíram muito para a formação do mundo. Porém, poucas vezes são reconhecidas. Cito aqui Júlia Lopes de Almeida. Olha aqui a necessidade de trazer repertório externo para mostrar conhecimento de mundo. Sabe por quê que precisa trazer conhecimento de mundo para a carta aberta e para as outras cartas, exceto a carta pessoal, que é do gênero narrativo, mas carta denúncia, carta de solicitação, carta aberta, carta do leitor, todas essas aqui são argumentativas. Então, se elas estão na árvore lá da argumentação, precisa ter conhecimento de mundo, assim como o manifesto, assim como o dissertativo argumentativo, assim como o textão também. Então, todos esses gêneros argumentativos, né, que estão na tipologia argumentativa, precisa ter conhecimento de mundo. Precisa aparecer conhecimento de mundo. Claro, não de uma forma engessada, que nem a gente faz lá no Enem, né? Que tem que ter lá o período todo de acordo com o segundo, conforme, o ilustre, biririboró. Não nesse sentido. Mas tu precisa mostrar, olha só, eu sei sobre tal temática e eu sei a problemática de tal assunto. Tá? E, claro, obviamente, a linguagem comunicativa que é em primeira pessoa, que é você escrevendo algo para alguém. Você, né, direcionando a alguém uma carta, um pedido, uma solicitação de alguma coisa. Nesse caso, então, a carta aberta, por ser estar dentro da tipologia argumentativa, a gente tem aqui esse repertório, esse conhecimento de mundo. E aí, então, lá atrás, a Júlia Lopes de Almeida, autora brasileira que teve que ceder seu lugar na Academia Brasileira de Letras ao seu marido, isso somente por ser mulher. Perceba que ela não traz o tempo, porque mais detalhes do que rolou lá para Júlia ter que dar a cadeira lá pro marido, né? Não tem detalhes, mas ela mostra conhecimento de mundo por meio dessa informação. Tais casos, como o de Júlia, são frequentes na história do nosso país, em que não se admitia figuras femininas com poder e prestígio, sendo subjugadas pela nação. Ademais, perfeito, então o uso de conectivos aqui também é bem-vindo, claro que não naquele padrão formalzinho, né, cada período um novo conectivo, mas é bem-vindo para manter a coesão, para manter a fluidez, a leitura mais harmônica, né, então isso é bem pertinente também. É de suma importância salientar como esse apagamento afeta a história atual, pensando que é sobre a atualidade, né? Então, cabe muito bem aqui. No qual, mulheres escritoras são menosprezadas, aqui um ajuste que a aluna acaba esquecendo uma sílaba, menosprezadas e pouco incentivadas, por consequência de um passado machista. A sociedade atual perpetua certos preconceitos, então aqui ela também traz conhecimento de mundo com base num fato, né? A gente tem uma sociedade, infelizmente, ainda muito machista que se perpetua ao longo dos anos, e obviamente isso mantém, né,
certos preconceitos. Esses que são corroborados pela educação básica brasileira, por exemplo, que foca de maneira mais enfática aqui, ela traz também conhecimento de mundo. Ó. Eu não estou só dizendo com as vozes da minha cabeça, não, olha só, a educação básica brasileira, de maneira mais enfática no ensino, fala sobre Machado de Assis, Manuel Bandeira e de outros autores homens, e deixa aqui o mas não se aplica e deixa as escritoras de lado. Né? Então, nessa manutenção aqui do paralelismo sintático, a gente tem o que foca de maneira mais enfática no e deixa os outros de lado. Né? Então, nesse caso, as escritoras. E esses fatos, então, aqui continuando, contribuem para que mulheres sejam estigmatizadas como somente escritoras de romances. Aqui ela acabou tendo uma redundância aqui. E aí, depois nós temos como somente escritoras de romances ou de livros sem profundidade, o que é uma extrema falácia. Posicionamento. Percebam que, mesmo sendo uma carta aberta, mesmo sendo numa forma mais polida, ainda assim tem muito posicionamento, e isso precisa aparecer na redação. Portanto, fechamento, excelente. Cara, Margarete Menezes. Então aqui ela traz, né, o nome da ministra para dar ênfase e não ficar repetindo ministra da cultura. Né? Então ela traz, cara Margarete Menezes, espero que esta carta, né? Então a gente está falando desta aqui no presente, essa a qual você está escrevendo, então é no presente, esta carta tenha deixado meu posicionamento claro e que a senhora, pronome de tratamento adequado, senhora, possa olhar a temática com muito cuidado, para que mulheres, não temos a vírgula aqui, porque o para que é um elemento de explicação e quando iniciado em para, a gente não vai ser antecedida por vírgula. Né? Então, para que mulheres escritoras da história sejam sempre lembradas e as escritoras atuais jamais desvalorizadas. Impecável, excelente construção, excelente articulação da redação, totalmente coerente com o gênero proposto, totalmente bem articulado com a ideia e com o problema em si, né? Por que nós não lemos mulheres? Porque, historicamente, a sociedade coloca, né, a mulher em segundo plano, deixa ela em terceiro, às vezes, em terceiro plano, para dar ênfase à figura masculina. Então, esse preconceito enraizado há anos na nossa sociedade faz com que as mulheres na literatura sejam muitas vezes esquecidas, apagadas, deixadas de lado, como a própria aluna colocou aqui. Excelente, impecável construção de pedido ali, né, se referindo à problemática à ministra da Cultura. Nesse caso, faz bastante sentido a linha de construção, uma vez que a gente está falando de um problema cultural, né, social, aí que cabe a um ministério realizar ali alguma mudança, certo? Nesse caso, então, a aluna fechou em 9,5, pois ela gabaritou apontamento de gênero e tema, teve alguns ajustezinhos aqui na modalidade escrita. Vocês provavelmente estão escutando o Banguela no fundo, meu gatinho dramático que adora um carinho. No apontamento C, coerência e coesão, a gente tem 2,25, porque a aluna teve alguns ajustezinhos, principalmente de novo aqui no mas, né, no sentido de contração. Quem viu o vídeo de conto entende o que eu quis dizer aqui como de novo. E no apontamento D, né, sobre nível de narrativa e informatividade, é gabaritado, né, desculpa, aqui a informatividade e argumentação, gabaritado também, porque ficou muito bem articulado esse gênero, a maneira das características que se pede para a construção dessa proposta. Impecável. Se você gostou deste vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal e até o próximo. Tchau, tchau!